Boa noite, meu nome é Paulo Vitor Ferraz e hoje eu vou falar um pouco sobre a fisiologia do sistema cardiovascular e a regulação da pressão arterial. Primeiro, tendo uma visão geral do sistema cardiovascular. Ele tem uma função primária. Essa função é a função de transportar substâncias pelo nosso corpo. Que substâncias que o sistema cardiovascular transporta? Basicamente, o oxigênio, que é necessário para os nossos órgãos e tecidos, nutrientes e água, que são necessários para as nossas células, os resíduos, que advêm do metabolismo do nosso próprio corpo, e a outra função é basicamente de transportar o calor pelo nosso corpo. Vamos falar um pouco sobre os componentes principais do sistema cardiovascular. Basicamente, nós temos três componentes. O coração, que vai funcionar como uma bomba, é ele que vai ejetar o sangue para todo o nosso corpo. Os vasos, que vão funcionar como uma forma de encanamento do nosso sistema cardiovascular, que vai percorrer todo o nosso corpo e vai levar o sangue para cada tecido e órgão. E o sangue propriamente dito, que é formado pelo plasma e por algumas células, como por exemplo os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e as plaquetas. Além disso, nós temos uma divisão funcional da nossa circulação. Ela é dividida em circulação pulmonar e circulação sistêmica. A circulação pulmonar ela é caracterizada por uma troca entre o pulmão e o coração. O coração ele recebe um sangue pobre em oxigênio e ele precisa oxigenar esse sangue. Para isso, ele manda o sangue para o pulmão e o pulmão vai fazer a troca gasosa e vai devolver o sangue rico em oxigênio para o coração. Essa é a circulação pulmonar. A circulação sistêmica é basicamente a troca de sangue entre o coração e o nosso corpo. E nós temos também a característica de controle do fluxo sanguíneo. Isso reflete basicamente a capacidade do sangue de ir do coração para o nosso corpo e do nosso corpo para o coração. Ele deve ir e deve voltar, deve ter as duas vias. E isso vai ser possibilitado pelas características dos nossos vasos de poderem sofrer uma dilatação e uma constrição. O que isso significa? Basicamente, os nossos vasos eles têm a capacidade de aumentar ou diminuir o seu calibre, de basicamente ficarem mais finos ou mais grossos. Isso vai facilitar ou dificultar, a depender da situação, a chegada do nosso sangue em alguma região específica. Vamos falar um pouco agora sobre a anatomia do sistema cardiovascular. Falando da estrutura do coração. O coração, assim como a gente sabe, é o principal órgão. Ele é dividido em quatro câmaras: o átrio esquerdo, o átrio direito, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Vamos dar uma olhada aqui na imagem. Aqui nós temos o ventrículo esquerdo, aqui nós temos o átrio esquerdo, aqui nós temos o ventrículo direito e aqui o átrio direito. Você deve perceber que os lados estão trocados. Isso não é um erro. Na verdade, isso é uma convenção que é feita para a representação de algum órgão. Então você sempre deve imaginar que você está olhando de frente para o órgão do paciente. Além disso, nós temos as válvulas cardíacas. Essas válvulas elas têm uma função principal de impedir o refluxo do sangue. Vamos explicar um pouquinho melhor aqui. Nós temos dois tipos de válvulas: as atrioventriculares, que são a tricúspide e a mitral, e as semilunares, que são a pulmonar e a aórtica. Vamos dar uma olhada aqui na imagem. As válvulas atrioventriculares, elas, assim como o nome diz, ficam entre o átrio e o ventrículo. Então, aqui no nosso coração esquerdo, nós temos a válvula mitral. Ela que impede que o sangue, quando vá do átrio para o ventrículo, volte para o átrio. Então, quando o sangue está indo aqui para o ventrículo, essa válvula se fecha e impede o refluxo. O mesmo vai acontecer do outro lado, só que com a válvula tricúspide. A válvula tricúspide ela fica entre o átrio e o ventrículo direito, e quando o sangue vai para o ventrículo direito, ela se fecha e impede que o sangue sofra refluxo para o átrio. Além disso, nós temos as válvulas semilunares. As semilunares são a pulmonar e a aórtica. Elas têm uma função muito parecida com as atrioventriculares, só que o que muda é a sua localização. As válvulas semilunares elas ficam entre o ventrículo e alguma artéria. No caso da pulmonar, ela fica entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. Então, nós observamos aqui a localização dela. Ela impede, por exemplo, que quando o ventrículo se contraia e jogue o sangue para a artéria pulmonar, que esse sangue volte para o ventrículo. O mesmo vai acontecer com a válvula aórtica. Ela fica aqui entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta. Quando o ventrículo se contrai e expulsa o sangue para a aorta, essa válvula vai se fechar, impedindo o refluxo para o ventrículo. Agora falando um pouco sobre os nossos vasos. Nós temos as artérias, as veias, os capilares e os vasos coronários. Nós temos as artérias que transportam o sangue do coração para os tecidos, as veias que fazem o contrário, levam o sangue dos tecidos para o coração, os capilares que são responsáveis pelas trocas gasosas e de nutrientes, justamente porque esses capilares têm a característica de serem muito finos. Então, por eles serem muito finos, o extravasamento de nutrientes, de oxigênio é mais fácil. Então, essa é a principal característica deles. E os vasos coronários, que eles têm a obrigação de irrigar o coração. Então, são os vasos do próprio coração. Se nós olharmos aqui na imagem, nós vamos perceber que a maioria das artérias elas são representadas pela cor vermelha
E nós vamos perceber que as veias são representadas pela cor azul. Isso é uma convenção também, porque basicamente a maioria das artérias leva o sangue rico em oxigênio e as veias traz o sangue pobre em oxigênio. Mas temos uma exceção que é importante falar, que é justamente a artéria pulmonar. A artéria pulmonar, apesar de ser uma artéria, é representada pela cor azul. Por quê? Porque ela vai levar o sangue pobre em oxigênio. E a veia pulmonar também é contrária a esse esquema, porque a veia pulmonar é vermelha, porque ela traz o sangue rico em oxigênio para o coração. Então, é bom ficar atento a isso. Agora vamos falar da fisiologia do coração, como o coração funciona. Primeiro nós temos que entender a parte elétrica do coração. Nós temos que entender que o coração ele bate de forma que ele não bate todo do mesmo jeito. O que isso quer dizer? O coração deve bater primeiro os átrios e depois o ventrículo, para que a ejeção de sangue seja eficaz. E isso vai se dar justamente por alguns componentes, como por exemplo, o nó sino atrial. É o nó sino atrial que desencadeia esse impulso elétrico por meio dos átrios, ao redor dos átrios. Então aqui vai gerar o primeiro estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico vai passar por essas fibras até chegar no nó átrio ventricular. Esse nó átrio ventricular vai fazer com que o impulso elétrico chegue até os ramos do feixe de His e chegar nas fibras de Purkinje. E no que isso vai incidir? Quando o estímulo elétrico passa do nó sinoatrial para o nó atrioventricular, é aí que a musculatura atrial se contrai. E quando esse estímulo elétrico passa do nó atrioventricular por meio dos ramos do feixe de His e chega na rede de Purkinje, é aí que a musculatura ventricular vai se contrair e vai expulsar o sangue. Então o coração ele sempre tem essa característica de bater de cima para baixo. Então vamos entrar na parte mecânica, no ciclo cardíaco. Basicamente, o ciclo cardíaco ele tem a definição de ser uma sequência de eventos que ocorrem em um batimento. Então, é tudo aquilo que o coração faz durante um batimento. Ele é dividido em 6 fases, que vamos detalhar adiante, e ele tem como principais componentes os átrios e os ventrículos. Os átrios, assim como foi dito, eles recebem o sangue do corpo e os ventrículos ejetam o sangue. Os átrios também têm a função de botar o sangue, de fazer a ejeção desse sangue para o ventrículo. Aqui nós temos a representação daquele jeito que eu falei. Sempre bate primeiro e depois embaixo. Então vamos começar pelas fases. É bom lembrar que o ciclo cardíaco ele deve ser entendido justamente como um ciclo. Ele não tem início e não tem fim. Então não importa qual é a primeira e qual é a última fase. Não existe isso. Você deve entender a ideia principal. Então vamos começar falando sobre a fase de enchimento ventricular. É dividida em duas fases. O enchimento ventricular lento, ou diástase, e o enchimento ventricular rápido. O enchimento ventricular lento ele ocorre quando o sangue chega no átrio e cai para o ventrículo. Ele cai de forma passiva, não tem ainda a sístole atrial, ou seja, a contração atrial. Então ele é aquele primeiro enchimento ventricular, que ocorre, como já foi dito, de forma lenta. Aqui como representado nas setinhas. E aí, após isso, há o enchimento ventricular rápido, que esse sim, ele advém da contração atrial. Então, após aquele sangue que chegou no átrio cair de forma passiva para o ventrículo, esse átrio vai se contrair para expulsar o volume de sangue que restou no átrio. E aí sim, é o enchimento ventricular rápido. A outra fase é a fase de contração isovolumétrica. O que acontece? O ventrículo antes estava vazio, agora ele está cheio de sangue. Então, logicamente, a pressão ventricular aumenta. A pressão nessa câmara aqui aumenta. E aí as válvulas atrioventriculares se fecham. Mas por quê? Vamos lembrar daquilo que eu falei antes. Quando o sangue chega no ventrículo, é importante que essas válvulas que são atrioventriculares se fechem para que o sangue não reflua para o átrio. Então é por isso que elas se fecham. E aí vai ocorrer a contração dos ventrículos. Só que quando o sangue chega aqui, ele vai ficar no mesmo volume até o início da contração. Então é por isso que é uma contração isovolumétrica. Os ventrículos começam a se contrair com aquele mesmo volume de sangue. E é aí que as válvulas semilunares se abrem, porque esse ventrículo deve vencer a pressão exercida nas artérias para que as válvulas semilunares se abrem e haja a ejeção de sangue para o nosso corpo. E aí nós entramos nas duas fases de ejeção ventricular. A ejeção ventricular rápida e a ejeção ventricular lenta. Vamos lembrar que o ventrículo está cheio de sangue, está com pressão altíssima e ele está se contraindo, começou a se contrair. Então, essa é a fase de ejeção ventricular rápida. Os ventrículos se contraem para expulsar esse sangue. E aí, é nessa primeira ejeção ventricular, na qual 70% daquele sangue que está no ventrículo vai ser expulso para as artérias. E aí nós entramos na fase de ejeção ventricular lenta, que é aquele sangue residual que sobrou da primeira contração, ele vai meio que por inércia, ele vai acompanhar o sangue que foi expulso na primeira ejeção. E aí os ventrículos já enviaram a maior parte do sangue para as artérias, e esse é o processo final de ejeção, é o processo final da sístole ventricular. E aí nós entramos na última fase, o relaxamento isovolumétrico. O que acontece? O ventrículo estava cheio de sangue, só que ele expulsou aquele sangue, então ele vai começar a se relaxar.
Só que quando ele começar a se relaxar, ele já não tem mais o sangue. Então o volume dele continua do início do relaxamento até o final. E aí ele vai ter um relaxamento isovolumétrico, justamente por essa característica. Então nós vamos ter o relaxamento dos ventrículos, lembrando, o fechamento das semilunares, justamente para esse sangue não sofrer o refluxo para dentro dos ventrículos de novo. E aí nós vamos ter a queda das pressões internas sem alteração de volume. Então, aquele ventrículo que estava cheio de sangue, agora não tem mais sangue. É por isso que a pressão interna dele vai cair. Agora vamos para a segunda parte, a parte da regulação da pressão arterial. O que é a pressão arterial? Basicamente é a pressão que o sangue faz nos nossos vasos. Quando ele está nos nossos vasos, ele faz uma certa pressão na parede daquele vaso. E isso é a nossa pressão arterial. E ele sofre principalmente três mecanismos, a influência de três mecanismos, que são os barorreceptores, o sistema nervoso autônomo e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nós vamos falar adiante. Os barorreceptores são basicamente receptores presentes nos nossos vasos que vão detectar uma queda ou um aumento da pressão por meio do estiramento. E eles estão presentes principalmente nas artérias carótida e aorta. Como assim por estiramento? Quando o vaso ele sofre uma pressão, ele vai se estirar, ou seja, ele vai se esticar. E é aí que os barorreceptores entram. Eles percebem esse estiramento e vão comunicar ao nosso sistema nervoso central que o nosso sangue está sofrendo, que o nosso vaso está sofrendo uma pressão elevada. E aí o sistema nervoso central vai agir de tal forma que ele regule essa pressão. Falando do sistema nervoso autônomo, nós temos a parte simpática, que vai agir mais, e a parte parasimpática, que vai agir menos. Basicamente, nosso sistema nervoso autônomo simpático ele vai fazer parte da inervação da musculatura dos vasos sanguíneos e do coração. Então, quando nós temos um estímulo simpático, quando nós entramos numa situação de estresse, por exemplo, ou de luta ou fuga, nós vamos ter um aumento do estímulo simpático. E aí nós vamos aumentar a resistência dos vasos e reduzir o fluxo sanguíneo. Ou seja, aquele vaso que ele tinha aquela certa complacência, o vaso que tinha a característica de dilatar, agora ele vai ter a sua resistência aumentada. Então ele vai ficar meio que mais rígido. E isso vai fazer com que a pressão dentro daquele vaso seja aumentada. É isso que o estímulo simpático faz nos vasos. E no coração, basicamente, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Ou seja, ele vai aumentar o número de vezes que o coração bate dentro de um minuto. O coração vai bater mais rápido. Isso é o que o sistema simpático faz. O sistema parasimpático ele vai agir contra o simpático. Ele basicamente vai reduzir a frequência cardíaca. Então ele vai deixar o coração batendo mais lento, de certa forma. E aí nós entramos no último, mas não menos importante, sistema de regulação da pressão arterial, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ele basicamente é um sistema que regula a nossa pressão arterial por meio da regulação do volume. E ele tem alguns componentes principais, que são a renina, o angiotensinogênio, a angiotensina 1, a enzima conversora de angiotensina, a angiotensina 2 e a aldosterona. Vamos para a imagem para entender melhor. O que acontece? Esse sistema é um sistema que vai basicamente elevar a nossa pressão arterial. Então ele vai agir quando nós temos uma queda da nossa pressão arterial. Então aqui, a queda da pressão arterial. Isso aqui é um rim. O nosso rim ele vai detectar essa queda por meio da sua circulação e ele vai começar a secretar renina. A renina nada mais é do que uma enzima. Essa enzima que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. O angiotensinogênio é uma proteína produzida pelo fígado, só que ela é presente na nossa circulação. E aí, quando a renina age, ela vai clivar o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela é uma vasoconstritora, só que de ação fraca. Ela vai conseguir constrigir o vaso e aumentar a pressão, só que de uma forma muito fraca. Então ela deve ser convertida em angiotensina 2. E como isso acontece? Isso acontece por meio de uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, a chamada ECA. Essa enzima é produzida nos pulmões e ela vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2, sim, é um vasoconstritor potente. Ela vai conseguir constrigir o calibre do vaso e vai fazer com que a pressão aumente. Mas ela também tem outro mecanismo, que é justamente o de estimular a nossa glândula suprarrenal a secretar a aldosterona. Mas o que é a aldosterona? A aldosterona é um hormônio que nós produzimos que vai induzir, que vai fazer com que a nossa pressão arterial se aumente. Mas como que ela vai fazer isso? A aldosterona ela age no rim. Ela faz com que o rim ele pare, ele meio que diminua a excreção de sódio. Fazendo com que ele diminua a excreção de sódio, nós vamos ter uma concentração de sódio maior nos nossos vasos. Tendo uma concentração de sódio maior, é só você pensar que, logicamente, quando nós temos muito soluto no vaso, muito sal, muito sódio, a água sempre vai acompanhar aquele soluto. Então, se você para de excretar o sódio, a água vai acompanhar aquele soluto e vai ter mais água no seu vaso. E tendo mais água, tendo mais volume naquele vaso, a pressão também vai ser elevada. Então, basicamente, esse é o mecanismo do sistema renina, angiotensina, aldosterona. E essas foram as referências que eu utilizei. E muito obrigado pela atenção.